Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa conferência O Futuro do Regadio em Alqueva, da responsabilidade da FENARREG e da FABA, como já havia sido anunciado. E o nosso moderador vai ser o Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, o Engenheiro José Calado. Bom, cumprimentar todos os presentes na sala, agradecer à direção da ACOS e aos seus corpos sociais o convite para estar aqui a moderar um debate, mas antes da moderação do debate nós ainda temos aqui o professor Gomes da Silva que nos vai fazer uma breve apresentação. Espero que o debate possa, no âmbito do debate, se possam tirar, como é normal, pelo menos na comunicação, algumas considerações relevantes para todos na área do regadio. Mas isso depois na entrada do debate eu poderei abordar um bocadinho mais. Para já vou dar aqui como pontapé de saída ao professor Gomes da Silva. Faz favor, nos fazer a apresentação. Obrigado. Depois preciso de um comando, não sei como é que muda os canais. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado à ACOS e à FENARREG pelo convite para estar aqui a lançar este debate. Cumprimentar todos os presentes, alguns dos quais já não vi há algum tempo. Aquilo que me foi pedido foi que, de forma relativamente breve, e vou procurar não tomar mais do que 10 minutos, um quarto de hora, apresentasse aqui algumas reflexões que permitissem a seguir lançar o debate em torno do futuro do regadio em Alqueva. O futuro do regadio em Alqueva é um tema abrangente demais para caber numa sessão tão curta do ponto de vista de duração de uma parte desta manhã e, portanto, obviamente que tive que fazer aqui alguma escolha sobre onde centrar esta apresentação. Basicamente, a questão do futuro do regadio em Alqueva, onde quer que seja, neste caso em Alqueva, porque é isso que nos ocupa, andará sempre muito em torno daquelas questões que tornam a atividade agrícola que se desenvolve em Alqueva competitiva no mercado onde opera e, na ausência dessa competitividade, na existência de políticas públicas que viabilizem algumas das atividades que, não sendo competitivas, é do interesse coletivo, vamos assim dizer, ou do interesse nacional, ou do interesse do fazedor da política, que essas atividades possam existir, apesar da sua não competitividade nos mercados. Se estamos a falar de Alqueva e de um perímetro de rega, a nossa preocupação vai essencialmente para as questões que tornam o regadio competitivo ou que viabilizam atividades agrícolas de regadio na ausência dessa competitividade e, portanto, inevitavelmente vamos cair, e penso que o objetivo do painel é esse, olhando para os ilustres convidados para a discussão do tema, vamos inevitavelmente cair na água, no bom sentido. Isto é, aquilo de que estamos a falar, quando falamos do futuro do regadio em Alqueva, é, obviamente, da disponibilidade de água, sim ou não, e das condições em que essa água está disponível, leia-se mais cara ou mais barata. Com uma particularidade, o EFMA, o Empreendimento de Fins Múltiplos, é gerido por uma entidade, que é a EDIA, cujo Presidente estará aqui para nos ajudar a refletir sobre o assunto, e, portanto, sendo a EDIA uma empresa pública, tem o trabalho facilitado, em tese, na medida em que o acionista é o fazedor da política. E, portanto, aquilo que não for possível existir no mercado competitivo pode existir por via das políticas
caso seja esse o interesse do fazedor da política. Eu, quando digo que a EDIA tem como acionista o fazedor da política, entendamos, sabemos todos que no Estado estas coisas são bastante compartimentadas. Quem tem, digamos assim, a presença na Assembleia Geral da EDIA, eu estou a falar de cor, mas admito que seja assim, é certamente o Ministério das Finanças, a par pública, onde deve estar parqueada a participação, mas que receberá instruções, e a tutela política do EFMA é claramente do Ministério da Agricultura e do Ministério do Ambiente, ou seja, numa lógica de representação de uma utilização muito importante da água, que é a agricultura, e do gestor da água, em termos nacionais, da Autoridade Nacional da Água, que é a APA, via Ministério do Ambiente. E, portanto, é um bocadinho, puxemos por onde quisermos puxar, é sempre neste entorno que nos estamos a situar, e eu, de forma breve, certamente incompleta e com muita escassez de informação, na medida em que também não procurei ter muito mais informação, portanto, perdoem-me se for muito pela rama, colocarei aqui as questões que, no meu entender, mais me preocupam sobre esta questão. Do ponto de vista do enquadramento, era isto um pouco que eu estava a dizer, o futuro do regadio depende, em primeiro lugar, da competitividade económica das atividades que utilizam a água para rega, ou seja, depende da capacidade que cada uma das atividades ou cada uma das produções tiver para remunerar a água em termos competitivos. Isto é, feitas as contas, pagos todos os custos, todos os outros custos, isto é, remunerados todos os outros recursos de forma adequada, vendida a produção ao preço a que o mercado assim o determine, o resultado líquido que daqui sobra é o que fica para remunerar o recurso água, e se esse resultado líquido por metro cúbico for superior ao preço de mercado, ao preço da água, a atividade é competitiva do ponto de vista económico. Se o não for, a atividade não é competitiva do ponto de vista económico. No entanto, a existência dessa atividade fica também condicionada, em segundo lugar, pela eventual existência de políticas públicas que podem incidir quer sobre a valorização da produção, quer sobre os custos dessa produção, a ampla panóplia de políticas que possamos conceber e que viabilizam a existência de atividades agrícolas, de produções, se quiserem, portanto, de produção de determinados produtos, bens ou serviços, que não existiriam se essas políticas não existissem, pura e simplesmente por falta de competitividade e, portanto, essas atividades seriam obrigadas a encerrar. Não vamos aqui, eu não tenho, enfim, não cabia aqui olhar para as questões da valorização da produção, até porque, como uma nota que tenho à frente, os agricultores não definem preços dos produtos que produzem, é uma miragem, é uma utopia interessante de perseguirmos, mas nem quando conseguem congregar as suas produções para terem um aumento de escala assinalável, nem aí os agricultores conseguem, através das suas organizações, definir preços de produtos. Portanto, essa questão não se coloca. Temos, aliás, um exemplo recente que torna bem evidente que assim não acontece, esta ideia do IVA zero e da fixação dos preços, ou da redução, enfim, vale o que vale, todos sabemos que não vai valer absolutamente coisa nenhuma do ponto de vista de preço. E, portanto, onde eu me centrei foi, essencialmente, do lado dos recursos, nomeadamente, porque é esse o recurso que aqui nos interessa e que torna a Alqueva tão específico, que é a água. Isto é, que políticas públicas é que poderão existir que, através do preço ou de outras variáveis associadas à água, poderão viabilizar atividades cuja competitividade seja posta em causa por aquilo que venha a ser definido, ou que esteja definido como sendo o preço da água, digamos assim. Okay? Portanto, é um bocadinho em torno disto que eu vos vou entreter estes minutos. Um primeiro ponto que temos que ter presente é o que é isto do preço da água em Alqueva. O preço da água é definido por despacho ministerial, portanto,
Para mim, isto é uma divisão importante que deve ser feita. Ao ser um preço definido por despacho ministerial conjunto da Agricultura, do Ambiente e agora também das Finanças, não sei se há mais algum ministério para além destes que tenha que intervir na definição do preço. O despacho que está em vigor, portanto, a definição do preço é uma política, porque senão não haveria um despacho ministerial a fixar o preço. O preço apareceria de uma outra forma, por decisão da empresa que gera o EFMA, da EDIA ou de outra forma qualquer. Portanto, a decisão sobre o preço da água em Alqueva é claramente objeto de uma decisão política. A última decisão política tomada nesta matéria, de que haja evidências, é o despacho de 2017, penso eu que é de abril de 2017, que fixa os preços que estão em vigor para os diversos usos da água no âmbito do EFMA. Este preço, de acordo com a lei vigente, deve obedecer à Lei Quadro da Água, nomeadamente ao regime económico e financeiro da Lei Quadro da Água, que basicamente diz que o preço da água deve, em todas as circunstâncias, salvo as exceções, deve incorporar a totalidade dos custos, sendo que depois há aqui especificidades, não vamos entrar em detalhe, e, portanto, deverá ser de acordo com esse princípio que o preço é definido e depois existem instrumentos de política adicionais que podem ou não ser utilizados. O custo com a água para o agricultor é uma coisa diferente, porque incorpora, para além do preço que tem que pagar, aliás, não é o preço da água, porque a água não pode ser vendida, é o preço do serviço de fornecimento de água. Para além desse preço, que engloba ou não engloba a taxa de recursos hídricos, esta taxa tem que ser paga. O agricultor, para além disso, tem que suportar outros custos, estando num perímetro, paga uma taxa de conservação e tem os custos dentro da exploração associados ao uso da água. Portanto, toda a parte dos equipamentos e de algumas outras unidades, no caso da água vice em pressão, para pressurizar a água, etc. por aí fora. E, portanto, o custo para o agricultor é algo diferente do preço que é definido por despacho ministerial. E depois ainda temos aquilo que é o valor da água. O valor da água, no âmbito de um perímetro de rega, como o conjunto de perímetros que constituem o EFMA, é determinado pelo valor que é gerado para os diversos agentes, incluindo nestes agentes a sociedade em geral, pelo uso dessa água. Ou seja, há um valor direto que é auferido pelo utilizador, neste caso pelo agricultor, pelo regante, pelo facto de usar água, acede a um determinado valor. Depois há benefícios de usos indiretos que são auferidos por terceiros. E depois há um valor intrínseco do próprio bem, que no caso da água é muito assinalável. Eu penso que todos se recordarão, ou pelo menos aqueles que são menos novos, todos se recordarão do que é que foi a pedra onde assentou a decisão do rearranque da construção do EFMA, do fecho da barragem e depois do EFMA. O argumento não foi um argumento de valor económico, não foi um argumento de valor para o agricultor, foi o argumento do valor intrínseco da água. Portanto, a existência desta reserva de água tinha um valor que justificava ultrapassar, perdoem-me a expressão, o problema financeiro que a construção e a gestão do EFMA viria a levantar, que na altura era o que os estudos apontavam, ou seja, dificilmente o uso da água nos seus diversos fins permitia recuperar a totalidade dos custos e, portanto, o governo português, à época, ou os governos, porque aparentemente a decisão foi tomada por 2 governos sucessivos, não vale a pena dizer quem é que tem a medalha de ouro, podem ficar os 2 com ela, mas foi sempre este argumento, foi a reserva estratégica de água que representa para o país, justifica a sua construção. Qual é o problema que nós temos, com muita frequência, neste tipo de situações, é que
a forma como está legislado, ou como está enquadrado do ponto de vista legal, a definição das diversas componentes de custo apontam para que seja o utilizador a suportar o custo da água, nas suas diversas componentes. Mesmo assim, algumas dessas componentes que podiam julgar a favor da redução do custo não estão contempladas na fórmula de cálculo do custo por falta de informação, por falta de conhecimento de como fazer essa valorização. Já explicito o que quero dizer com isto. E depois, quando olhamos para o valor gerado pela existência da água e pela utilização da água é apenas em parte apropriado por quem, de acordo com o enquadramento legal, deverá suportar a totalidade dos custos. E isto gera uma fricção permanente, digamos assim, a que nós todos assistimos, não é só no EFMA, noutros perímetros também, a questão é genérica, que é quem suporta a maior parte do custo não acede à maior parte do valor. E, portanto, gera-se aqui alguma indefinição, dando argumentos a ambas as partes para litigar. Em todo o caso, a grande vantagem de todo este processo é que, do lado da oferta, neste caso, da oferta de água, o agente é a EDIA, uma empresa pública gerida, como eu disse, o acionista é responsável pelas políticas públicas, pela sua definição, pela sua negociação, quando são políticas europeias. E, portanto, esta questão da reafetação de valor, de maior parte do valor, a quem tem que suportar a maior parte do custo, pode sempre ser alcançada através da discussão, da elaboração e da implementação de políticas públicas que tenham esse objetivo. Claro que para que isto aconteça tem que haver a consciência de que isto é necessário e a vontade de pensar nestas coisas e depois legislar, e isso estamos sempre a falar do Estado. Eu aqui separo claramente o Estado da EDIA nessa função, porque a EDIA é uma entidade que tem as atribuições que tem, certamente entre elas, certamente sei que assim é, a função de informar devidamente a tutela de todas as suas preocupações e os estudos que vai desenvolvendo, mas a decisão é objetivamente política, porque é de políticas que se trata aqui. Eu chamo a atenção que quando falamos do custo e falamos das externalidades, essencialmente quer das externalidades económicas, quer das externalidades ambientais, e é aqui que a questão da redistribuição do valor que é gerado pelo uso da água pode ser feita. Isto é, quando nós sabemos que a existência de uma massa de água como a do EFMA, ou a existência de atividades de regadio como aquelas que se desenvolvem nos diversos perímetros do EFMA e perímetros adjacentes ou outros, tem, do ponto de vista da sociedade e de outros agentes, impactos extraordinariamente positivos, compete à política dizer que, na contabilização do lado dos custos, devem ser tidos em conta determinados valores de externalidades positivas, quer elas sejam externalidades económicas, quer sejam externalidades ambientais. Ora, isso não está feito. E não está feito porque não há, não sei, penso que não há vontade disso, ou não há ferramentas para isso, em alguns casos, mas é o caminho que tem que ser claramente percorrido, sob pena de que este desajustamento entre o valor e o custo leve, como se assiste em diversas circunstâncias, ao abandono de determinadas atividades, como vamos ver à frente. Pronto, isto de chamar a atenção que o despacho que existe é de abril de 2017, define os preços que vocês conhecem. Eu não encontrei, confesso que também não procurei muito, mas os editais que encontrei online mais recentes são os que referem o preço de 21, mas é indiferente, porque como não houve alteração do despacho, o preço de 2022 foi certamente igual e, à data de hoje, que eu saiba, não tendo havido nenhum despacho, o preço
nos diversos blocos do EFMA é aquele que ali está. Não estou a falar aqui dos precários, não estou a falar de outros usos, não estou a falar do fornecimento de água aos perímetros adjacentes, estou apenas a pegar naquilo que é o preço da água sob pressão. Também não estou a pôr aqui a água sem pressão, porque senão precisava aqui de 3 dias para dizer o que tenho que dizer em menos minutos. Portanto, aquilo que eu fiz foi um pequeno exercício, pegando naquele valor, isto é, nos regantes que no perímetro EFMA recebem água sob pressão e, portanto, que pagam aquele tarifário que ali está, que eu marquei ali a vermelho, e como não quis fazer cenários de utilização de água em horas de ponta, cheia, vazio ou o que for, usei o preço médio que, de acordo com o edital, é aquele que deve ser usado quando não houver possibilidade de determinar os momentos do consumo. Muito rapidamente, que exercício é que eu fiz? Um exercício simples que foi pegar nas principais culturas. Eu depois apercebi-me, mas já foi tarde demais, que me falhou aqui a vinha daquilo que são as principais. Mas também o objetivo não é ser exaustivo. Todos reconhecerão que, se pegarmos naquelas culturas que ali estão, temos a maior parte da atividade agrícola do EFMA representada, e depois fui perceber como é que, com aqueles preços, estas atividades conseguem ou não conseguem aceder à água, do ponto de vista económico. A verde estão aquelas que, quer no longo prazo, eu já explico só esta diferença muito rapidamente, quer no curto prazo, não têm problema de fazer face àquele preço que ali está. Claro que eu tive que fazer aqui suposições de tecnologias que originam outros custos, produtividades que são as que ali estão, preços que são os que eu ali pus, e que vocês dirão, se olharem para ali, dizem, não, mas o tomate não vale, não sei quanto é que está ali o tomate, não vale 90 euros, os contratos que foram feitos este ano apontam para 120, 130, é verdade, mas todos sabemos, como eu digo à frente, que o melhor é esquecer, não é esquecermos, é lembrar-nos, mas tudo o que se passou nestes últimos 2 anos foi um bocadinho uma aberração que, na minha expectativa, tenderá a diluir-se e rearrumar-se aqui em alguns valores. Foi aquilo que eu assumi, podem-se fazer as contas com outros valores e as conclusões não são tão diferentes quanto isso. O que é que isto significa? E há ali 2 níveis. Uma coisa é que quando eu estou, num ano em concreto, a ter que pagar a água ao preço a que ela me é disponibilizada, e eu aí a minha preocupação é quase uma preocupação de tesouraria, isto é, se a cultura gera ou não gera um cash flow anual suficiente para fazer face às despesas, não aos custos, às despesas, mas a longo prazo, ou a médio prazo, isso não me chega, porque eu preciso de ter a capacidade de recuperar aquilo que são os custos fixos associados às culturas, porque senão tenho condenada a perenidade da minha atividade. E é essa a diferença entre o curto prazo e o médio e longo prazo. A diferença não é muito grande, a única coisa é que algumas das culturas anuais, nomeadamente ali o milho e o melão, ainda apresentam competitividade nos pressupostos que eu assumi para pagar a água àquele preço médio que há pouco vos mostrei. No longo prazo perdem completamente essa capacidade, mantendo-se o preço no nível a que está definido, e depois há um conjunto de outras atividades que são basicamente as principais culturas permanentes do EFMA e há algumas culturas hortícolas que ali aparecem representadas pela cebola, que vale o que vale, mas não valia a pena eu estar a desdobrar em muito mais, que naqueles pressupostos que eu assumi têm claramente um conforto grande do ponto de vista económico para fazer face ao preço da água definido para água em pressão no despacho de 2017, ou seja, no preço que hoje vigora. Se, para além disto, considerarmos algumas políticas que hoje, pelo menos na letra da lei, beneficiam algumas daquelas atividades, e isso obviamente tem que ser tido em conta, podíamos aqui criar muitos cenários. Eu tentei ser o mais simples possível e aquilo que considerei foi, essencialmente, as políticas que dão um apoio direto
à produção daqueles produtos de que estávamos ali a falar. E essas são basicamente as ajudas ligadas à produção, porque são essas que viabilizam, que podem contribuir para viabilizar ou não aquelas atividades em concreto. Okay? O que é que acontece quando assumimos a amêndoa, o olival, a noz, a cebola, etc., não têm nenhum tipo de apoio direto? Os cereais, no caso do milho-grão e do trigo, têm um apoio direto e o tomate para a indústria também. O que é que isto tem de efeito no curto prazo? No curto prazo, viabiliza aquilo que são a cultura do trigo, em concreto. A do milho estava a cor de laranja, eu ali pus verde, era cor de laranja no sentido em que estava ali muito próximo daquilo que era o preço, ganha uma folga um bocadinho maior no curto prazo e o tomate da indústria, no curto prazo, também passa a verde, digamos assim. O problema é que, no médio prazo, isto é, sempre que quisermos, e devemos fazê-lo, incorporar os custos anuais associados ao investimento que foi feito nas infraestruturas de rega, etc., e em algum equipamento, isto passa a vermelho. Ou seja, estas políticas em concreto são completamente irrelevantes na viabilização destas produções nos pressupostos que eu usei anteriormente. E, portanto, a manter-se este preço e estas políticas, aquilo que podemos esperar é um bocadinho aquilo que tem vindo a acontecer, que é há uma ocupação crescente, porque os agricultores não são parvos, são agentes económicos, respondem aos estímulos existentes e, portanto, aquilo que tem havido é uma crescente ocupação com culturas que têm uma clara capacidade para remunerar a água aos níveis atuais e até a níveis superiores, como é visível por aqueles números, e um recuo relativamente acentuado da generalidade das culturas anuais, com exceção de algumas culturas hortícolas e, no caso do milho, em todo caso, com uma redução sensível para aquilo que foi a representatividade que a cultura tinha na região há uns anos atrás. A questão põe-se um bocadinho o que é que vai acontecer daqui para a frente. Ao nível das políticas não vai acontecer nada de muito diferente, porque as políticas de que estamos a falar acabaram de ser definidas e empacotadas, digamos assim, no PEPAC, e, portanto, não são de esperar alterações brutalmente significativas nas políticas públicas que estão, neste momento, desenhadas no PEPAC. Como observador externo é aquilo que eu diria. A questão relativamente ao preço é a questão que se levanta. Sobre esta questão, eu não tenho muito mais a dizer, ou seja, primeiro, acho que neste tipo de abordagem e de análise e de reflexão devemos ter muito cuidado quando olhamos para estes anos 2020, 2021 e 2022, que foram, na minha leitura, não foi na minha, obviamente, claramente anormais, mas que até pontualmente favoreceram algumas atividades agrícolas, e ainda bem que assim foi. Entendamos, favoreceram alguns agricultores nos resultados que puderam alcançar, alguns, e ainda bem que assim foi, que o puderam fazer. Aquilo que temos que esperar é que tudo isto vá aterrar de forma mais ou menos suave, e é isso que estamos a observar na generalidade das variáveis, no preço da energia, no preço dos derivados da energia, entendamos, adubos, etc., que têm vindo a ter uma aproximação para níveis de preço mais aceitáveis, e do lado dos produtos a mesma coisa, ou seja, houve claramente um pico na generalidade dos preços de produtos agrícolas que, não por decisão dos agricultores, tem vindo a ajustar e virá certamente a ajustar, assim como o pico não se deveu a uma decisão dos agricultores, o ajustamento também não se deve a uma decisão dos agricultores. Eu aí, desculpem a minha franqueza, eu como sou agricultor também, quando me vêm dizer, porque vendo o produto muito caro, eu disse, vendo e continuarei a vender se o conseguir. É essa a minha função enquanto agente económico, é vender o tomate que produzo ou o arroz que produzo ao melhor preço que eu consigo. Se eu consigo vender a 200 em vez de vender a 100, eu vou vender a 200. E não me venham dizer que eu é que tenho que vender a 100 para resolver um problema do país. Não.
não é a minha maneira de olhar para a atividade económica de que aqui estou a falar. Como é que se coloca a questão do preço da água em Alqueva e das políticas públicas que o suportam? Qual era a informação que eu tinha? A única, não uso mais, espero que possa existir nova informação e melhor do que esta, melhor do ponto de vista da sua atualidade. De acordo com a informação prestada pela EDIA na reunião da CAR, que eu pedi que me chegasse à mão, basicamente, numa lógica que foi aquela que eu há pouco referi, uma lógica de incorporação de custos, embora de forma simplificada, eu não vou entrar em pormenor porque desconheço, porque na parte dos custos variáveis a componente considerada era a do preço da energia, portanto, admito, não discuto a fórmula. Para o preço que compara com o 0,0592, que é o preço médio em alta, à saída da rede secundária, o custo por metro cúbico em cima da mesa, digamos assim, pelas contas feitas pela EDIA, era de 0,1419, isto é, o preço médio. Atenção, estou a falar porque não usei as horas de consumo para me guiar. E o preço à saída da secundária, em baixa pressão, em 2023 era 0,0... Não, os custos, 0,0862, mas eu, como não usei a baixa pressão, centro-me ali no valor de cima. Atenção, eu nunca ouvi dizer que este era o novo preço da água, apenas usei, porque a EDIA fez estas contas, como ponderador para esta discussão. E a questão que fica aqui é que, evidentemente, preços que se aproximem destes níveis são praticáveis num conjunto muito específico de culturas, não são praticáveis noutras, e, portanto, aquilo que se trata, havendo uma entidade que coloca a água no sistema e gera o sistema, que é a EDIA, que diz que os custos são estes, e certamente diz bem, porque tem toda a informação para os produzir. E se existir uma visão política para a agricultura nesta região, se existir, a pergunta é quais são então as opções de política pública que vão permitir encaixar este custo com preços de água mais ou menos diferenciados que viabilizem aquilo que se pretende que seja uma atividade equilibrada no território abrangido pelo EFMA. Eu termino porque, basicamente, aquilo que eu acho que a tutela política do EFMA, ou da tutela política da EDIA, assim é que está bem dito, devia neste momento ter mais do que trabalhado, claramente discutido e aproveitando exatamente um conjunto de anos complicados, com custos de energia muito elevados, teria sido a altura ótima para avançar com um conjunto de políticas que ajudariam a resolver esta questão. Passa muito pela quantificação destas externalidades, haver coragem para o fazer, mas essencialmente haver peso político para impor isto em Conselho de Ministros. Sabemos que isso não existe hoje em dia, peço desculpa pela franqueza, mas só tem a ver exatamente com isto. Portanto, enquanto não houver capacidade política de levar isto à decisão do Governo, não há decisões que se tomem neste sentido. Terem atenção que, do meu ponto de vista, alterações conjunturais devem ser respondidas com medidas conjunturais, ou seja, dou um exemplo que se passa noutros perímetros e, portanto, no EFMA certamente também, quando atravessamos anos de pico de, energia, de preço de energia, isso deve ser resolvido de forma muito pontual para fazer face ao pico do preço da energia e, portanto, não ir à boleia de um aumento de preços para fazer uma reestruturação, por exemplo, no tarifário, não ir à boleia do aumento do custo da energia. Portanto, acho que estas questões devem ser muito claras. A questão da diferenciação do preço, consoante a capacidade que as culturas têm a pagar, é uma via. Eu confesso que não aprecio muito, mas percebo que se calhar é uma inevitabilidade, digamos assim. Portanto, haver aqui alguma justiça social, entre aspas,
se admitirmos que as diferentes culturas são elementos da sociedade, haver aqui alguma redistribuição da riqueza gerada pelas diferentes atividades e, portanto, fazer as culturas mais ricas, entre aspas, pagar mais pela água do que as culturas mais pobres, é uma via. Eu não simpatizo, mas aceito que seja uma via. E depois há o desafio da disponibilidade de água. E aqui eu também me custa muito a aceitar algumas coisas, ou seja, há aqui uma questão com os precários de Alqueva, de acesso à água, de garantia ou não garantia de acesso à água, ou condições de acesso à água. É uma questão que eu percebo que seja complexa, que tem tido soluções e que eu acho, na minha opinião, tendo em conta aquilo que é a lógica da existência do EFMA, devia ter uma solução definitiva pela positiva, ou seja, a lógica da criação de riqueza nesta região devia ser valorizada, claramente, ou pelo menos não pode ser desvalorizada. A limitação dos volumes no acesso à água é um pau de dois gumes. Eu preferia, mas sou eu, como não sou regante de Alqueva, é fácil preferir. Eu preferia menos EFMA, mas um EFMA muito robusto, do que um EFMA grande em área. Estou a falar em área e, portanto, em necessidades de água, que depois não tenha a água necessária para responder a quem dá o passo para regar. Eu sei que isto é uma visão privada, digamos assim, e quem gera o EFMA, ou a tutela política de quem gera o EFMA, tem que ter outras preocupações. Mas a mim, pagam-me para dizer a minha e não para dizer as outras. Não me pagam nada, infelizmente, mas pode ser que um dia faça. E, portanto, esta questão da limitação dos volumes é um pau de dois gumes. Pode resolver o problema do acesso à água, isto é, todos têm, mas pode condicionar a performance económica de algumas das atividades. E eu parto do princípio, e sei que no EFMA isto é muito verdade, que a generalidade dos agricultores não usa mais água do que aquela que precisa. E, portanto, se precisa de 10 e só lhe dão 8, não pode ser o argumento de que 8 é melhor do que 10. Porque eu não acho que o agricultor, genericamente falando, não tenha hoje todos os instrumentos para saber que ao regar com 10 é porque é 10. São os 10 que garantem a melhor produtividade da água, são os 10 que garantem a melhor performance económica. Portanto, eu teria aqui algum cuidado. Gosto muito de um conceito que é a atribuição de uma cota de água aos regantes, que pode ser negociada e que permitiria gerir a escassez interanual. Ou seja, eu que sou um produtor de uma cultura anual, tenho um determinado direito de água, posso vendê-la ao meu vizinho que tem uma cultura permanente e que num ano em que haja rateio de água, ele precisa mais do que eu, desde que ele me pague o que eu entenda por suficiente. É um regime que existe em algumas geografias e que valia a pena ser olhado. Sei que provavelmente já foi olhado ou está a ser olhado. Por último, a renegociação do volume de água, a que o EFMA acede, portanto, da concessão atualmente existente, que tem as limitações que tem, todos sabemos. Há a Espanha, há as afluências chegarem ou não chegarem para isso e a garantia dos caudais ecológicos. E termino com a questão das novas origens, que para mim é onde nós, em Portugal, já devíamos estar a trabalhar fortemente, não tanto das águas residuais, porque acho que essas terão certamente uma utilização, as águas residuais tratadas, mas muito limitadas geograficamente, mas há outras origens. E, portanto, eu acho que o grande desafio da política pública neste momento não é tanto o dizer ao público em geral e aos regantes em particular que há pouca água, isso é uma evidência, não acrescenta muito, é sim o que é que estamos a fazer para que no futuro não haja menos água. A precipitação já sabemos o que é que lhe está a acontecer, as alterações climáticas são o que são, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar à espera ou vamos ter uma atitude ativa para aceder a novas origens de água que nos permitam reabastecer o sistema? E, portanto, sem resposta para nenhuma destas questões, fiz a parte mais fácil, que foi dizer isto, e agora deixo a parte difícil para quem tem que resolver o problema. Muito obrigado a todos.
Bom, depois desta apresentação, eu acho que as questões estão todas colocadas. Eu podia estar aqui sossegadinho a ouvir as respostas dos oradores que aqui estão, que eu vou começar a apresentar. Além do Sr. Professor Gomes da Silva, que agradeço a apresentação que fez, muito boa apresentação, muito obrigado. Tenho aqui o Sr. Presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, o Sr. Engenheiro Pedro Salema. Tenho aqui o Sr. Diretor-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Dr. Rogério Ferreira. Tenho o Sr. Engenheiro Parreira em representação da AB Roxo, penso que é assim, ou da ACOS, tem a representação da FABA, em representação da FABA, da Federação dos Agricultores do Baixo Alentejo, também da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, mas de qualquer forma tem as outras componentes também. Também tem a componente da AB Roxo e também tem a componente da ACOS. Portanto, está nas três, embora seja a primeira. E o Sr. Engenheiro José Núncio, Presidente da FENARREG, aqui representar todos os regantes. Bom, eu vou só, já que me deram a possibilidade de estar aqui, vou só procurar aqui um pequeno enquadramento que o professor Gomes da Silva o fez muito bem e não precisava de eu dizer nada, que tem a ver com o que ele referiu, em 2 ou 3 aspectos que ele referiu. O primeiro, com o valor da água, o valor intrínseco da água quando o Alqueva foi feito. Reparem, alterações climáticas num clima que é subtropical seco, que tem anos como este, úmido, seco, eu diria muito seco, anos secos, anos secos úmidos e anos úmidos. Para que o clima subtropical seco nos seja favorável em termos de a gente não pensar muito na água, temos de ter um ano úmido. Se fossem igualmente repartidos, eu só tenho esse ano de 25% a 25%, ou seja, tenho esse ano de 4 em 4 anos tenho uma vez. O que lá aqui leva o valor da água e o valor que ela tem num clima subtropical seco. Porque os anos úmidos, muito secos como este, hidrologicamente pode ser um ano que nos permite, mesmo perante as alterações climáticas, acumular muita água num reservatório, numa albufeira, mas depois tem que recorrer a essa água, se a tiver acumulada, para suportar toda a minha produção agrícola. E não só. E toda a produção e todo o consumo da população. Seja por quer que seja, por temperaturas como hoje, 33 ou 34, ou sei lá, tem uma grande evaporação. Portanto, esta é uma realidade. A água, no clima subtropical seco, aproveitá-la quando ela cai, para a utilizar, é essencial. E daí, ela ter o valor que tem, que o Sr. Professor o referiu. Depois, transportar esse preço num determinado momento apenas para a área do setor da produção de alimentos com esta variabilidade que eu disse, caímos na situação que o Sr. Professor Gomes da Silva referiu. Há culturas que se vão inviabilizar. Pelo choque de energia, pela fraca disponibilidade, há culturas que não são viáveis. Isto é um problema. Isto não é, como eu digo, uma ciência filosófica. É uma ciência da terra e da vida. Tem que haver planeamento. Da terra e da vida. Para haver vida, tem que haver água. Ponto. Portanto, a questão, as 2 grandes questões que estão aqui é a disponibilidade de água. Foi aqui referido a questão do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva ou da EDIA, daquilo que pode ter sido criado a alguma área que hoje é designada precária. Até onde é que esta água armazenada em Alqueva vai chegar? Há outras alternativas. Vai chegar ao Algarve? Vai chegar ao litoral alentejano? Há capacidade para isso, considerando que o tal ano úmido ou ano úmido seco pode ocorrer de 3 em 3 vezes ou de 4 em 4. Depois, quais é que são as culturas que podem pagar esta água, o preço da água? Pelo que foi aqui apresentado, estamos com um problema das culturas anuais e a história também nos ensina, é só olhar para aquilo que tem acontecido com a evolução do milho, da rega por aspersão, para regas de gota a gota ou regas de precisão com as culturas permanentes, está aqui presente, e portanto isto tem muito a ver com o mercado que remunera melhor uma determinada espécie, que consegue pagar melhor essa água e daí as pessoas fazem. Portanto, uma das questões, vamos para a primeira questão, aqui para, enfim, os meus oradores. Numa visão da empresa que faz a gestão, obviamente que a empresa que faz a gestão tem uma tutela política.
da entidade que eu não referi, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que é a Entidade Nacional do Regadio. Na visão dos regantes, ou na visão da Federação das Associações, relativamente às hipóteses colocadas pelo professor Gomes da Silva, relativamente ao preço, sabendo nós que obviamente haverá uma decisão superior e não só destas entidades, mas qual será a opinião de cada uma delas? Ou seja, o preço da água pode ser diferenciado por culturas? Será essa uma hipótese? O preço da água pode ser diluído num determinado ano de energia, segundo o que eu percebi ao professor Gomes da Silva. No relatório de contas da empresa, eu posso transportar isso em resultados transitados pelos anos a seguir para diluir o preço de energia. Outra hipótese que eu tenho aqui, a obtenção de energia, que neste momento penso que é à volta dos 10%, mas o Sr. Presidente da EDIA nos pode referir, digamos, da obtenção da própria energia para consumir, aumentar aí essa capacidade e o preço da água poder ser um pouco mais baixo, mas será suficiente isso? Ou terão que haver medidas, evidente, medidas mais alargadas, de âmbito superior, tutela, para fixar um tal preço que seja um preço para um conjunto de culturas, incluindo algumas culturas anuais. O que é que pensam cada uma das pessoas que aqui estão? Olha, vou começar, estou virado para este lado, por acaso, também podia começar por ali. Vou começar primeiro pelos utilizadores. Olha para ali, utilizadores. O que é que a FENARREG pensa sobre estas hipóteses do preço da água e a visão dos seus, de quem representa? E depois passaria para o Engenheiro Parreira e viria por aí. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à FAB o convite para estarmos aqui presentes em mais uma edição do Ovibege e dar os parabéns para a organização desta feira, que ainda não conheci porque vim aqui à direito, mas daqui a pouco ou amanhã daremos uma volta. Quanto às questões que coloca, eu acho que são muito importantes e como o Francisco disse, o que temos aqui a falar são questões políticas, não são questões económicas. Porque, obviamente, as questões económicas é as contas que o Zé Pedro tem que fazer enquanto administrador da EDIA, das indicações que alguém acima lhe dá que quer que faça para a empresa. Eu percebo, não concordo, mas percebo perfeitamente que a preocupação dele é outra, que é a viabilizar a EDIA. Nós aqui que nos preocupar é o que é que queremos para a nossa agricultura. Primeiro, eu recuava um bocadinho, se calhar aqui brincar, estarmos a dizer que há escassez de água no Alqueva. Portanto, no EFAM pode haver escassez de água na bacia do Guadiana, pode haver escassez de água aqui na região toda, mas em todos os lados, menos no perímetro de rega. Temos um perímetro de rega que utiliza 600 milhões por ano e que tem lá reservados 4 milhões ou 3 mil úteis. Portanto, tem água para 5 anos sem chover ano nenhum. Um ano como este, que é uma desgraça global, e vemos o oásis que isto é, e recuperou, realmente tem uma capacidade extraordinária de recuperação. É a grande vantagem destes grandes reservatórios, têm capacidade de retenção plurianual que facilita muita vida. Portanto, acho que estamos aqui a brincar que falta água, acho que não podemos ir por aí. Portanto, ficamos então, admitindo que a água não é um fator limitante, neste caso concreto, a questão do preço. E o preço porquê? O preço porque nenhum de nós seguramente gosta de vir aqui e ver tudo isto numa monocultura. Eu não tenho nada contra nenhuma das culturas, mas acho que é mau para os agricultores e mau para o país estar só assente numa única cultura. Porque um dia acontece um problema, uma desgraça nessa única cultura, ou uma doença, ou uma quebra de mercado, uma coisa qualquer, e ficamos todos, entre aspas, agarrados, que não é bom para ninguém. Quando o Francisco faz as contas, vimos claramente que há aqui só 2 ou 3 culturas que ficam, que eu acho que não é saudável. E o Francisco não meteu ali na equação outra questão, que é que essas culturas que têm outra rentabilidade fazem uma pressão enorme sobre os agricultores que fazem as outras culturas. E rapidamente, sendo aquelas culturas que aguentam o aumento do preço da água porque têm outras margens, e nós sabemos, por exemplo, os valores de renda que existem no mercado, e eu, como agricultor, tenho muita dificuldade em não cair na tentação de arrendar a minha terra para fazerem outro tipo de cultura. E aí, nem sequer há hipótese. Portanto,
claramente tem que haver um preço político para a água e tem que ser garantida à EDIA condições para poder praticá-lo. O preço, já ouvimos qual é. Tem que andar sensivelmente à volta do preço que foi indicado, senão caímos no problema de ficar tudo isto na tal monocultura. Obviamente que uma das soluções aos preços variáveis, os preços consoante a cultura, que até podem ser justificáveis, porque estamos até a falar de culturas que as que estão mais bem colocadas são culturas plurianuais, são culturas que têm outro tipo de problemas a nível de cortar a água e de ratear a água. É mais difícil de ratear, não é impossível, mas é mais difícil, e por daí poderiam ser culturas que teriam outro tipo de garantia e isso aí poderia justificar outro preço da água. Mas eu tenho dificuldade, eu não ando aqui a perguntar a cada um quanto é que cada um ganha, mas quando vamos ao supermercado comprar batatas fritas, custa o mesmo preço para todos, ou a mesma água. Vamos a um garrafão de água do Luso, ganham muito ou ganham pouco, custa o mesmo. Portanto, é realmente uma questão, eu acho que é uma questão que tem que ser coacionar, porque se realmente se quer dar outro tipo de garantia às culturas permanentes, é natural que essas culturas tenham que pagar mais por isso. Porque, de resto, já acontece a nível do consumo humano. O preço da água ao consumo humano, devido ao tipo de garantia que é necessário dar, é diferenciado em relação ao preço agrícola, para as culturas agrícolas. Como eu disse, não é, em princípio, acho mal. Acho que a nível dos perímetros de rega devem-se pautar para a liberdade total dos agricultores poderem fazer as culturas que quiserem. Neste caso concreto aqui, por uma questão de viabilidade, é possível equacionar a situação. Mas acho que o mais importante não é isso. O mais importante seria, politicamente, garantir que há condições para manter a manutenção dos preços a nível dos patamares. Pode haver um pequeno ajuste, mas nunca nada, nem parecido, nem de longe, com o que foi apresentado do Carol Queva, que de resto nos escandalizou muitíssimo. Vamos passar ao Sr. Engenheiro Parreira. Depois, no fim, já comentamos essa questão da disponibilidade. Bom dia a todos. Aqui o Eugênio facilitou-me a vida, porque de facto eu estou totalmente de acordo com aquilo que ele disse e não vou repetir, mas é que de facto estamos numa situação em que não existe falta de água em Alqueva. A questão do preço é um preço que tem que ser um preço político, tem que ser definido pela tutela e tem que ser um preço que seja acessível à maioria das culturas, o que é isto que a decisão da FENARREI, eu até como pertencente também à FENARREI, que tem de estar também completamente de acordo, mas estou completamente de acordo com isto. E, portanto, aquelas questões que o professor Calado pôs, e muito bem, sobre o preço da água, sobre o preço se deveria ser diferenciado entre as diferentes culturas, com esta intervenção do Genúcio, acho que não será, terá que ser um preço político, terá que ser um preço médio que sirva à maioria das culturas. A energia, de facto, é uma questão fundamental e que deverá acompanhar a rega, porque de facto se produzirmos a energia para utilizar na água da rega conseguimos baixar o preço e portanto estas questões estão relacionadas. No entanto, quanto a nós, existe aqui umas questões de fundo que são extremamente importantes e que sem elas nós não podemos chegar a bom porto. E começando logo pela gestão, acho que até a questão do preço da água começou logo e começa por uma questão de gestão da própria EDIA, que tem que fixar aquele preço que anunciou para pagar os seus custos de produção. E, portanto, esta gestão, para se poder utilizar isso, tem que ser uma gestão participada. Nós temos que saber o que é que se passa, temos que utilizar essa gestão e escrutiná-la. E começava um pouco na gestão das expectativas. Há aqui questões que têm que ser resolvidas. Criaram-se expectativas com os agricultores precários. Isto tem que ser resolvido. Sem isto, nós continuamos a aumentar. E o professor Gomes da Silva tocou num ponto importante. É que preferia ter um EFMA mais robusto, mas mais pequeno, do que um EFMA muito grande, e é importante nesse aspecto. Nós ver o que é que queremos e definimos estas situações dos precários e depois outra situação que o professor Gomes da Silva também referiu. Eu não lhe disse a comunicação, mas gostei da sua apresentação. Levanta ali uma série de questões
e que são extremamente importantes e, sobretudo, coloca a questão ali no preço da água, que é muito sensível. E nós temos de ter um preço da água que não elimine culturas. Depois a questão das dotações. As dotações também é outra questão que tem que ser muito bem aferida. E nós temos partido do princípio que nós temos que ter dotações para satisfazer as necessidades das culturas. Nós não podemos pôr nas culturas, e para serem rentáveis, nós temos que lhe pôr a água que elas necessitem. Não devemos gastá-la, e de facto concordo que poderá haver, mas temos de ter em atenção esta situação. Depois há outra situação que também necessita de ser discutida, que é a outra onde entramos agora, e que estávamos quase a entrar nela, se não houvesse a situação de que, felizmente, temos o Alqueva com água. A bacia do Sado não, e que está em planos de contingência, mas que é como é que vamos gerir em situação de escassez. O que é que vamos fazer? E agora é que é a altura para discutirmos isto. Como é que vamos discutir essa situação de escassez? Como é que vamos definir esses planos de contingência? O professor Gomes da Silva também tocou nesse ponto e falou ali numa coisa muito interessante, que é as cotas de água. Isto vai fazer o quê? Se formos por um sistema destes, vamos ter que modificar toda a legislação que temos e vamos ter que ir para outra situação, porque esta legislação não serve, está antiga, está desatualizada, temos que fazer outra nova. Mas de facto, e temos que ouvir aqui os diferentes parceiros. Em todas estas decisões, temos que ouvir as associações de agricultores, temos que ouvir as associações de regantes, que aí existem, temos experiência muito grande no terreno, estão cá há mais de 50 anos, e portanto devem ser ouvidas. E estas situações incomodam-nos um bocadinho, desculpe lá, Sr. Presidente Dia, mas esta situação do preço da água, como outras situações à volta disso, incomodam-nos muito, porque são decisões que nós não somos ouvidos. Nós estamos no terreno, somos associações de regantes, representamos uma série de agricultores, isto passa-nos ao lado, não sabemos nada, vimos a saber depois. Isto tem implicações com a gestão, tem implicação com o país, tem implicação com a região. Era bom que todos, e se calhar, todos falando em conjunto, dialogando sobre isto, conseguiríamos encontrar soluções mais viáveis e menos de choque entre as diferentes partes. Depois, uma outra situação, isto é mais a nível local, que é planeamento e governança. Nós andamos sem planeamento nenhum, andamos completamente à deriva, não há planeamento. Para onde é que o EFMA vai? O que é que vamos fazer com isto? Há uma série de planeamento. E depois de planear, e este planear vai fazer, voltamos outra vez àquela situação de que o planear, deve-se ouvir as diferentes instituições, deve-se dialogar, deve-se trabalhar, e depois a seguir vem a governança. Há que pôr isto na prática e isto ser aplicado. Nós não fazemos nada disto. Só acontece alguma coisa por milagre. E, portanto, depois assistimos a situações de que temos propostas por metro cúbico de água que são completamente inviáveis, que arruinavam completamente a agricultura desta região, se elas fossem para a frente. Temos outras decisões que vimos a saber, eu há dias sobre uma, que é a ligação de Penedrão para o Roçado, em que já não passa pelo Roxo, vai passar não sei por onde, em que isto vai, se for para a frente vamos gastar mais de uma série de milhões de euros, não sei para quê, quando a solução está encontrada. Enfim, são questões à deriva que não se entendem. Eu não consigo entendê-las. Desculpe, eu já digo isto porque eu já não tenho muitos anos para a minha frente para tentar entender, mas eu gostava de deixar isto para o meu neto, para os meus netos ficarem com uma vida melhor. E, portanto, é por isso que eu vos falo. Temos que dialogar, temos que encontrar soluções válidas para o futuro, nem andarmos aqui às escondidas uns dos outros, porque, de facto, o bem é um bem nacional e é um bem regional. É para isso que temos que contribuir. E depois, só para terminar, dizer disto e deixar uma palavra aqui para o meu diretor-geral, que está ao meu lado direito. Temos de ter uma autoridade nacional do regadio, isenta, que saiba decidir, que tenha técnicos competentes e que exerça mesmo a situação da autoridade nacional do regadio, e que todos reconhecemos a competência para tal. Que seja competente e que seja reconhecida por todos os autores deste puzzle que aqui eu estou a falar, que seja reconhecida como tal. Obrigado. Eu já vou passar a palavra ao Sr. Diretor-Geral, mas já agora, eu há bocado tinha referido a questão da disponibilidade, tenho que o fazer agora já. Não sei se o engenheiro José Núcio entendeu mal. Quando eu falei de disponibilidade, tinha a ver precisamente com o que o engenheiro Paiva disse, depois dizia alguma coisa. Ou seja, o planeamento, a disponibilidade não é ilimitada. Nós sabemos que neste momento, felizmente, e este ano, eu disse, foi um ano úmido, muito seco, mas um ano úmido. No Alentejo, eu diria mais interior, bastante bom em termos de úmido,
ou seja, no fim do outono e inverno, e levou a que a maior parte das nossas albufeiras, mesmo privadas, enchessem, exceto o litoral, no caso do Alentejo, e o litoral do Mediterrâneo, o Algarve. E, portanto, aí sim. Agora, isto não é ilimitado e, portanto, é uma área irrigável. Foi concebido para isso. Nós podemos alargá-la, mas temos que planear, como o engenheiro Parreira disse, temos que ter robustez, como o professor Gomes da Silva disse, por uma razão muito simples. Porque aquilo que eu disse, a gente não muda de latitude nem de longitude. E o que faz termos um clima subtropical seco com estas características é a latitude e a longitude. E em função disso temos elementos de clima, um dos quais é a precipitação. Portanto, essa irregularidade leva a que a gente tenha que ter aqui um conforto para, se for necessário, 2, 3 anos. E como é a tendência atual, devido à questão económica que nós estamos a ver e referiu muito bem, com as culturas permanentes, que é mais difícil gerir depois essa expectativa de quebrar, porque eu penso que neste momento devemos ter 85% a 90% da área mas o Sr. Presidente Edia pode dizer, se eu considerar que temos para aí talvez quase 80 mil hectares de olival, mais 20 mil de amendoal, mais alguma vinha, se calhar dos 120 mil ou 100 e qualquer coisa, temos 100 mil de culturas permanentes. Portanto, não andará muito longe disso, e aí temos esta área já que não podemos faltar com a água. Não. Esta é só uma parte da disponibilidade que, e eu concordo com o que o engenheiro Parreira disse, é necessário planeamento. Mas as questões colocadas, obviamente foi aqui o meu colega, diretor-geral, que eu também concordo, a Entidade Nacional de Regadio, tem aqui uma palavra importante a dizer sobre alguns dos pontos, ou pelo menos a analisar, a ponderar. E a comunicação muito importante, engenheiro Parreira, também concordo. Faz parte aqui do tema de hoje, comunicar entre todos. Então, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer também o convite para estar aqui neste painel. A conversa está a ceder um caminho diferente, porque o foco supostamente seria a formação de preço, não é? Ou seja, e nós já estamos aqui a trazer uma série de outros fatores e de outras realidades aqui acima da mesa. Em matéria de formação de preço, gostava de partilhar uma visão que é o próprio exercício da formação do preço para o cálculo do valor da água, não é? E nós sabemos, maioritariamente, que aquilo que é a variável dominante é a variável energia e, portanto, é com ela que nós efetivamente temos de trabalhar. E a nota que, enquanto Autoridade Nacional de Regadio, que aqui represento hoje, deixo, é a importância de continuar a fazer o investimento forte naquilo que é o investimento em energias limpas para que, efetivamente, o preço da nossa energia seja mais baixo e, consequentemente, o preço da nossa água também será mais baixo. E, portanto, sabemos que o vetor energia aqui é muito relevante. Dar aqui outra nota em relação ao quadro legal sobre a questão dos preços e os preços via cultura. Como sabem, nós temos um velho regime jurídico, o nosso REJOA, ele é do ano 2000, pouco mais, e, portanto, ele precisa de ser reformado, não é? Ou seja, e precisa ter uma vida nova. E poderemos depois também fazer este exercício, qual é que é a visão que este regime jurídico, à atualidade e aos olhos de hoje, em particular nesta região em concreto, ele efetivamente faria sentido ser revisto. Portanto, como sabem, a questão está toda dentro do atual regime jurídico agarrado a um conceito de área e, portanto, hoje já se fala aqui numa questão de direito e de uma questão de volume. E, portanto, é passarmos de um paradigma de A para um paradigma de B, que é um salto verdadeiramente grande. E, portanto, precisamos ter esta maturidade para, em conjunto, debatermos tudo aquilo que é uma alteração estrutural deste regime jurídico. Dizer também que, enquanto aqui na questão da gestão da EDIA nós temos um despacho ministerial, como foi partilhado, e, portanto, há aqui 3 ministérios envolvidos na formação do preço da água, mas depois, não menos importante, temos os primos desconfinantes, que efetivamente têm a necessidade, têm as suas origens próprias, mas também têm a origem que vem do próprio EFMA, mas que elas também têm a liberdade para formar aquilo que é o seu preço, independentemente da sua estrutura de custos inerente. E deixar aqui a nota que a atualidade do regime jurídico permite isto, ou seja, eu, enquanto Assembleia Geral, já posso querer dar um sinal que uma determinada cultura possa ter um preço diferente de outra cultura. Ou seja, não há aqui claramente um bloqueio dentro do regime jurídico em vigor. E, portanto, essa liberdade compete aos nossos agricultores, compete aos nossos empresários, em Assembleia Geral, poder fazer isto. Ao contrário, a EDIA, neste caso, está limitada aos 3 ministros, efetivamente, que gerem a questão da portaria, que brevemente irá sair. Não me querendo perder, eu deixava uma última nota de dizer que é fundamental nós termos aqui, em resumo, 2 grandes notas de curto prazo.
Nós temos que perceber o que é que queremos, de facto, para o novo regime jurídico, ou seja, é uma situação que não é no imediato, ou seja, nós temos que ter aqui alguma maturidade para percebermos que esta alteração de paradigma, se nós vamos saber fazê-la, e como é que a vamos como é que a vamos conseguir fazer, mas não menos importante, eu gostaria de dar uma nota em matéria de precários. Ou seja, nós estamos numa fase, felizmente, que já temos alguma maturidade em termos de área cultivada, não é? Ou seja, com esta maturidade nós temos que ter esta capacidade agora, olhar para ela, ou seja, mais do que pensar numa expansão desmultiplicada e inconsciente. E era isto que eu gostaria muito de passar de mensagem. Há um conjunto de investimentos estruturantes que foram feitos nas margens de alguns perímetros, de alguns blocos, que nós temos que olhar para eles atentamente porque representam de forma muito significativa muitos milhões de investimento e nós temos que ter a capacidade de olhar para estes precários. Neste momento, gostaria de partilhar convosco que há um documento a circular ao nível político para a integração de precários, que no fundo é uma guideline que pretende orientar as respectivas associações que efetivamente gerem um perímetro de rega para perceber como é que nós temos condições para legalizar naquilo que é possível estes novos precários. E, portanto, é uma nota que vos deixo, é um trabalho desafiante, sabemos que não depende apenas de uma vontade política, também há questões técnicas muito relevantes, como depois o Zé Pedro poderá explicar, em matéria daquilo que é a própria infraestrutura. A infraestrutura não cresce, nem consegue ter maior capacidade do que aquela que está instalada, e, portanto, temos este grande desafio de ver entre aquilo que é o desafio da própria infraestrutura e aquilo que é a instalação da cultura, como é que vamos gerir no curto prazo. Muito obrigado. Muito obrigado. Calma, porque ainda falta aqui alguém responder. De facto, o tema é perspectivas futuras do regadio da Alqueva. O que condiciona o momento atual pode ser de imediato o preço. Isso é inegável. O preço que inviabiliza uma série de culturas vai, no médio e longo prazo, condicionar toda a utilização da área. E, portanto, esse é determinante, sabemos isso. Mas, Sr. Presidente da EDIA, o que é que nos tem a dizer? Não só sobre o preço, como também, se quiser abordar, o que eu acho que é muito importante para aquilo que é o que foi referido aqui, a própria disponibilidade. A própria disponibilidade, as dotações das culturas, mas fundamentalmente, obviamente, a questão do preço. Bem, muito obrigado. Primeiro, agradecer aos parabéns à ACOS por mais uma Ovibeja e agradecer aqui aos meus colegas de mesa e aqui ao Francisco a apresentação, porque me poupa imenso trabalho, porque foi muito estruturado, muito como habitualmente, e, portanto, que definiu tudo muito bem, desenhou muito bem o enquadramento desta problemática. O que estava a pensar, retive-me num gráfico, foi ali apresentado, do valor ou do custo da água, e eu queria chamar a atenção para que o preço que tem vindo a ser definido para o serviço, olha apenas para a primeira fatia daquele gráfico. Portanto, se tinha muitas fatias, a primeira fatia dizia custo OEM, custo de operação e manutenção. O preço do serviço de distribuição de água tem olhado apenas para os custos de operação e manutenção. Nem sequer tem olhado para a segunda fatia, que é o custo de capital, isto é, amortizações, juros, nada disso é considerado em todos os custos que a EDIA tem feito e apresentado à tutela para a definição do preço. Um bocadinho de história também. O primeiro tarifário da Alqueva é definido em 2010 e em 2010, portanto, estabelecem-se preços que naquela mesma métrica apontam para 10 cêntimos o metro cúbico em pressão, mas define-se também um período de desconto muito alargado, que começa em 70% e depois esse desconto vai reduzindo em função da entrada de anos de serviço, ou da entrada em serviço dos vários perímetros de rega. Em 2016, a equipa de Economia da Água, que está ali, começou a pensar e começámos a sentir muito que o setor estava preocupado com o aumento do preço da água. De facto, não havia nenhum aumento do preço da água, havia uma redução. A cada ano que passava do desconto. O preço estava definido desde 2010. Mas a cada ano que passava, para o bolso dos agricultores, eram menos 10% de desconto e, portanto, havia ali uma subida importante. E fizemos um exercício muito semelhante àquele que foi aqui apresentado, de disposição a pagar das culturas.
E identificámos um valor que era aquele que viabilizava a cultura do milho, que é representativa das anuais, em torno dos 8 cêntimos. Depois fomos à procura de como é que é possível conseguir ter um tarifário de cerca de 8 cêntimos na alta pressão, o que é que temos que fazer para garantir que o milho é viabilizado. E foi assim que foi sugerido a definição do preço de 2017, com base num conjunto de pressupostos que incluíam a instalação de um grande parque fotovoltaico, portanto, uma redução que implicaria uma redução muito importante na fatura energética. E já agora a EDIA também acho que tem algum orgulho em ter posto este tema em cima da mesa. Há 9 anos que falamos de fotovoltaico no regadio, há 9 anos só a EDIA é que falava em fotovoltaico na agricultura. E éramos um bocado vistos como uns maluquinhos, como é que é possível pensar que o fotovoltaico vai dar aqui alguma ajuda. Pois hoje o discurso é igual, todos, até a política já definiu apoios para a instalação e para a produção de energias renováveis, portanto, temos um bocado mérito de ter posto o tema em cima da mesa ou de o trazer para o seio do regadio. E retomando, então, em 2017, o cenário que construímos para suporte à definição do tarifário incluía a expansão, porque a expansão acarretava economias de escala, reduções de custos unitários e fotovoltaico. Portanto, eram as duas coisas a par e passo. Mais uma vez, para viabilizar as culturas anuais. Portanto, não foi a olhar para as contas da EDIA que estávamos muito preocupados com o nosso lucro para entregar dividendos ao acionista. Não foi por isso. Foi para tentar viabilizar as culturas que já estão instaladas, tentar garantir diversidade cultural, que é vantajosa do ponto de vista agronómico, ecológico, de gestão de risco, todas as vantagens, sob todos os pontos de vista é importante ter essa diversidade cultural. E foi para garantir essa diversidade cultural que propusemos, e foi aceite, a definição do tarifário 2017. Em 21, estamos sempre atentos ao que nos rodeia, não é? Em 21 começámos a assistir a uma subida do preço da energia muito, muito preocupante. Nas contas de 21 isto não teria implicação nenhuma, porque tínhamos com um contrato de preço garantido ao longo do ano e, portanto, até ao fim do ano estávamos descansados, mas começámos a pensar, atenção, isto em 22 a coisa vai correr mal, porque nós, o que vemos no mercado diário, isto vai correr mal. E começámos a avisar logo a tutela, atenção, é preciso ter atenção, ter muito cuidado com o preço da energia, porque vai haver um grande salto. Bem, depois tivemos aquilo que sabemos que aconteceu no final de 22, com o Governo, com as eleições no dia 30 de janeiro, não é, de 22, e, portanto, com a passagem de Governo, tivemos ali um hiato, eventualmente esse pode ser a justificação para não ter havido uma revisão logo em 22. Os contratos de 22 de energia foram aquilo que sabemos, portanto, subidas muito, muito significativas. Em 23, a mesma coisa, e, portanto, temos vindo a discutir e a apresentar cenários para que a tutela tome a melhor decisão, ponderando todos os interesses. Naturalmente que a EDIA tem que respeitar a lei da água, a lei quadro, portanto, o princípio do utilizador-pagador, tem que ver os seus custos ressarcidos. Nenhuma empresa quer apresentar resultados operacionais negativos, como aconteceu em 22, na EDIA, portanto, nenhuma empresa, nenhum gestor pode ficar satisfeito com esse resultado, portanto, tem que propor alguma alteração a essa situação, foi o que fizemos, mas há várias maneiras de chegar lá, não é? Nós podemos reduzir os custos, mas também podemos aumentar as receitas, podemos ser compensados com contratos de gestão, sei lá, como aconteceram na CP ou na Carris, portanto, há várias alternativas que podem ser encontradas. E a EDIA tem apresentado cenários para que a tutela tome as suas decisões. No futuro, o que é que... Portanto, eu não posso avançar mais do que aquilo do que disse agora,
só posso é projetar aquilo que nós desejamos. Não é? O que é que nós desejamos para a região? Uma região com esta diversidade cultural que falava há pouco, em que as culturas anuais têm viabilidade e têm pujança, portanto, em que há aqui um cluster importante associado a culturas anuais. Aliás, temos trabalhado também na promoção da agroindústria associada às culturas anuais. Acreditamos que é digamos que uma peça do puzzle do EFMA que ainda está pouco desenvolvida, que podiam acontecer outros investimentos relevantes nessa área. Temos muita agroindústria ligada ao olival, ligada à vinha, mas falta ligada à hortícola, ligada à fruta, que acreditamos que podia existir aqui na região. Relativamente ao projeto de expansão, que também é algo que foi discutido hoje. Hoje, o plano de expansão pensado em 2015 está já amputado, portanto já não está em cima da mesa, já não estão em cima da mesa os 50 mil hectares que falámos em 2015. Não queremos dizer permanentemente, mas pelo menos por hora está em cima da mesa apenas uma expansão em torno dos 30 mil hectares e, portanto, incluindo o bloco de Reguengos, o bloco da Vidigueira, a ligação ao Monte da Rocha com a Messejana e pelo menos uma parte de Moura. Portanto, é isto que está em cima da mesa. Não sabemos o que o futuro nos reserva, sabemos que temos que ter alguma cautela nesta expansão, porque há culturas mais exigentes que estão a ganhar peso, pensar nomeadamente no amendoal, e, portanto, não vai chegar para todos. Portanto, não vai chegar com o crescimento do amendoal, com o crescimento ou com o pedido adicional que temos assistido também por parte dos confinantes, a Aboro e a Aborrosco, que aqui estão na sala, têm um peso muito relevante. Portanto, isto não vai chegar para todos e, portanto, temos que ter alguma cautela nessa expansão. É o que estamos a fazer. Agora, acredito que a discussão em torno das diferenciações do tarifário é aquela mais importante e que devíamos estar a ter. Será que é por via do preço diferente para culturas diferentes? É uma hipótese, também não simpatizo muito. Será que é por via do escalonamento? Será que devíamos fazer... Do ponto de vista operacional, era muito mais prático o escalonamento na diferenciação por culturas. Porque se eu faço preços diferentes por culturas, vou estimular, não quer dizer um nome mau, mas no fundo vou estimular a criatividade dos utilizadores para dizer que não estão a regar o olival, estão a regar as favas da entrelinha, ou coisas assim. Portanto, e não queremos isso, naturalmente. Agora, do ponto de vista operacional, é mais prático dizer que os primeiros 2.000 metros cúbicos custam X, os segundos custam Y e os terceiros custam Z. Será que podíamos fazer isto? O que é que isso teria consequências? Estimular apenas as culturas de baixa dotação. E isso pode também não ser interessante. Portanto, não há aqui nenhuma bala de prata, nenhuma resposta única, mas é uma discussão muito, muito interessante a ter, que é como é que nós promovemos aquilo que queremos que aconteça, não é? Que é o tal EFMA diverso, cheio de valores ambientais remunerados, cheio de diversidade cultural. Portanto, como é que nós conseguimos fazer que isso aconteça? Fica a pergunta. Pois, a pergunta pode ficar muito bem, mas eu acho que nenhuma das pessoas aqui, neste momento, tem competências atribuídas para poder responder a esta questão. Eu, relativamente àquilo que o Sr. Presidente Edia referiu, ao escalonamento, eu até era mais virado para um escalonamento em função daquilo que são as dotações de cada cultura. Portanto, nós sabemos que a rega de uma cultura é feita em função da evapotranspiração, da diferença que existe entre a evapotranspiração dessa cultura, a precipitação efetiva e a capacidade utilizável para a água do solo, ou seja, a água que está no solo. E é isso que me dá um determinado balanço. A evapotranspiração da cultura depende da evapotranspiração de referência, do local, que este ano é maior do que aquilo que está nas tabelas. Eventualmente eu poderia, e eu sei que a EDIA tem, independentemente de quem calculou, tabelas dessas dotações, e isso
obriga depois a haver ali uma ginástica anual, que é os tais anos muito secos na primavera, que as dotações sobem, obviamente, porque não há água no solo, não há precipitação efetiva, a capacidade utilizável para a água, o balanço hídrico vai ter valores negativos mais cedo, mas eu sou mais por aí, que era, de facto, fazer um modelo mais europeu, menos americano, que eles utilizam muito a evapotranspiração da cultura, e é aquilo que a evapotranspira que gasta. E, portanto, o resto não conta. E isto é o máximo. Agora, eu faria, quem quisesse fazer isso, está aí esse nível entre esse máximo e o outro de atuação, que é aquele com base no cálculo matemático, então as ciências exatas para as ciências da Terra e da vida, e esse diferencial, aí sim, aplicaria níveis e escalões. Não sei, mas é a minha opinião. O professor Gomes da Silva queria dizer alguma coisa? Muito rápido, só duas notas muito rápidas. A primeira é que eu não tenho dúvida nenhuma que a EDIA, aqui representada pelo Sr. Presidente e pelos outros dois elementos da direção, faz o seu trabalho. Quando o José Pedro refere que no preço nem os custos com capital estão a ser considerados os custos que a EDIA, de acordo com a legislação em vigor, entende que deve quantificar. A legislação também diz que os custos com capital não devem ser incorporados se provierem de dinheiros europeus. A generalidade do investimento do EFMA, eu posso aqui estar enganado, mas é a minha ideia, é subsidiar a 100%. Tenderá a ser cada vez menos, provavelmente. Portanto, agora, se tem que ser, que seja. Portanto, a questão não é, do meu ponto de vista, por isso voltamos ao mesmo que aqui se disse há pouco. A questão é uma questão de existência de uma opção política e de uma orientação da política. E sobre isso, nós estamos aqui a falar em escalonar o preço, em que o EFMA não expande tanto quanto esteve já previsto. E a razão é óbvia, penso que não é por falta de dinheiro e que é por menor disponibilidade de água, ou, não sei se é ou não, uma coisa ou outra. E a minha questão, neste momento, é um bocadinho isso. Ou seja, para mim é um bocadinho confrangedor que nós, hoje, em que sabemos que o processo de alterações climáticas é óbvio, é conhecido, que, do ponto de vista da política que tem a ver com a água usada na agricultura, nada exista. Onde é que vamos buscar a água que falta? Vamos render ao deserto? É essa a nossa opção? Quer dizer, temos o Zezer que transborda de água por todos os lados, pelo menos equaciona-se a possibilidade dos transvases do Zezer para o Tejo, do Tejo para a bacia de baixo. Quer dizer, o que é que está pensado? Porque o resto, é óbvio que é importante termos o preço da água para este ano. A campanha começou, eu agora só vou meter com o Zé Pedro, eu não acredito que se altere o preço da água nesta altura. Quer dizer, a campanha começou, os agentes económicos estão a produzir, assumem que há um preço que, se não foi mudado atempadamente, é porque não é suposto ser mudado. Admito que seja uma provocação, ou que se calhar o que está previsto até é baixar o preço, e portanto, se for baixar o preço, certamente que essa notícia será bem-vinda. Se calhar eu falei demais, porque não sei. Agora, a questão é essa, ou seja, a água existe. Politicamente, o que é que se quer? E isso é que eu acho que é um bocadinho confrangedor, quer dizer, não é aceitável. Não é aceitável na região onde estamos, no país não é aceitável, mas na região onde estamos, com o clima que temos, com o potencial, certamente muitos se esquecerão, não porque são daqui, portanto, só aqueles que não têm essa memória, o que era este Alentejo antes da Alqueva. O que é que era? O que era esta paisagem? A que é que isto estava condenado? Portanto, achamos que basta atrasar um bocadinho esse rumo, porque agora vai deixar de haver água e, portanto, retomamos o processo de desertificação. Quer dizer, eu acho que não é aceitável que nós, cidadãos, enfim, regantes, agricultores, nos resignemos a esse desígnio. E essa é matéria da política. Ponto final, parágrafo. Não é matéria, com todo o respeito, não é matéria da EDIA. A EDIA tem uma missão muito concreta, que não é certamente informar a sua tutela, com toda a informação e toda a capacidade interna que tem, mas a política é para ser decidida pelos políticos. E as orientações têm que vir dos políticos para as estruturas, e não ao contrário.
Espero eu. Se calhar não, se calhar espero o contrário, mas não devia ser. Obrigado. Bom, como são 13 horas e eu acho que não dava para andar aqui à volta outra ronda, porque senão ninguém ia almoçar, e começar por um e não terminar no outro, não vamos fazer isso. Todos têm direito à água, portanto vamos todos terminar. Ficaram de facto aqui um conjunto de questões que foram bem referidas pelo professor Gomes da Silva relativamente àquilo que é o papel da EBIA ou àquilo que é o papel da Federação de Regantes ou da Associação dos Agricultores ou dos utilizadores da água ou dos organismos oficiais, e essas dúvidas e esse conhecimento podem-no ter. Discutir em sede própria, incluindo com as associações, para ver de facto se, como disse o professor Gomes da Silva, continuamos a ter, enfim, este Alentejo não a caminhar para um deserto, o sul do país não a caminhar para um deserto, mas a caminhar para juntar água num período em que temos temperatura e sol, que é aí que é o motor, os 3 motores de crescimento das plantas. E portanto é isso que a gente quer. Temos que fazer, obviamente nestas análises, alguns cálculos têm que ser feitos, daí também concordo que tecnicamente é preciso haver aqui algum trabalho ao nível dos organismos oficiais, mas é para isso que eles também devem de existir e se devem robustecer nesse sentido, e portanto estão lançadas estas dúvidas para se colocarem em questões e possíveis respostas para decisões. Não podemos avançar muito mais, resta agradecer, enfim, à ACS o convite, foi com todo o gosto que aqui tivemos todos, em representação de todos os oradores que aqui estão, desejar uma boa Ovibeja a todos e um bom almoço neste momento, que é o que está mais próximo. Obrigado.